Olá, meu nome é Alex e esse aqui é um canal dedicado a reflexões sobre o design, a comunicação e a cultura. Bom, então o vídeo de hoje é um projeto piloto que eu tenho programado para esse canal aqui, que são as entrevistas. E a ideia aqui, então, é trazer profissionais criativos para que a gente possa conversar sobre questões envolvidas com design, com a comunicação e com a cultura e refletir sobre essas questões dentro da área de trabalho, nos processos criativos e assim por diante. Então esse aqui vai ser o primeiro programa e é um programa, claro, que eu precisava de uma cobaia e essa cobaia então vai ser o meu irmão, que hoje em dia é um designer que trabalha com UX e UI. Ele trabalhou em diversas agências de design no Brasil e atualmente ele vive na Alemanha, onde ele trabalha numa empresa de inovação digital chamada Adventure, que tem importantes clientes na Europa, principalmente na Alemanha. Seja bem-vindo, Oliver! Olá, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e eu gostaria muito de contar um pouco a minha história e estou ansioso aqui para responder algumas das suas perguntas. Vamos começar, né? E por onde a gente começa? Pelo começo. Você se formou em design e logo você já acabou partindo para essa área do web design. Por que você decidiu fazer web design? Eu me formei pela Belas Artes em São Paulo e durante a faculdade eu fiz estágio em algumas agências e nessas agências eu fiz realmente esse trabalho clássico de design gráfico e trabalhando em agência eu acabei percebendo que esse trabalho gráfico não me satisfazia 100%, que eu gostava de ver o resultado rápido do que eu estava fazendo no design e eu vi essa oportunidade no web design, que justamente você faz o código lá e você consegue ver o resultado do que você está fazendo ou desenvolvendo muito mais rápido. Então, nesse período aí, você chegou a fundar uma agência de web design, né, que trabalha mais com produtos digitais, chamada Agência Dinamite, né? Um nome curioso. Como foi essa experiência de fazer de abrir essa agência? Como que foi o que você aprendeu durante esse processo? Eu comecei a entrar no web design e eu percebi que, eu acho que isso acontece com frequência com designers, que você acaba trabalhando com pessoas que nem sempre têm a sua visão, e eu vi uma oportunidade com um grande amigo meu, Felipe Batista, de abrir uma agência, porque ele era desenvolvedor na época, e a gente se juntou e tomou a decisão de realmente tentar fazer um negócio próprio, e foi uma experiência incrível, porque aí eu acabei tendo contato com outras partes que eu não tinha como designer em agência, por exemplo, contato com cliente, então você fazer todo esse relacionamento com clientes, que é uma parte importante também para o designer, então fazer a comunicação, explicar o que você quer, o que você desenhou, qual o seu design, qual a função do seu design. Então essa foi uma parte bem interessante nessa experiência de ter a própria agência. Bom, então você teve essa experiência de trabalhar no Brasil, né, ter uma agência e trabalhar, vamos dizer assim, empregando pessoas e sendo empregado aqui no Brasil. E agora você está na Alemanha. Na Alemanha você estava na condição de ser um freelancer e agora de um empregado, né? Qual que é a diferença que você sente assim entre trabalhar no Brasil e trabalhar na Alemanha? Com certeza, no meu tempo no Brasil, quando eu tinha minha agência, eu tinha mais liberdade de escolher também os clientes, escolher os projetos com o qual eu queria trabalhar. Também, por outro lado, obviamente, você tem que olhar o aspecto financeiro, então não é que eu só faço o que eu quero. Então, claro, tinha momentos em que a gente tinha que pegar projetos que não eram tão interessantes. E como freelancer, eu acho que é um processo difícil, porque você tanto tem que trabalhar fazendo design, trabalhando de fato no que você tem que entregar, mas você também tem que lidar com o cliente em âmbito negociar as propostas, negociar o projeto. Então é árduo ser freelancer. E agora, como empregado aqui na Alemanha, realmente as condições de trabalho são muito boas, então os meus colegas de trabalho são super abertos e, como eu disse, não tem hierarquia, então mais ou menos todo mundo é o mesmo, não tem essa de chefe, ele manda e aí você faz o que ele manda, que é uma coisa que eu realmente busquei muito, porque eu acho muito importante para mim, inclusive para minha liberdade criativa. É um processo difícil você mudar de país, não tenho dúvida disso, não é fácil, mas pelo menos na minha experiência vale muito a pena pela experiência de conhecer pessoas novas, culturas novas. Inclusive, como designer, também é importante você ver outras coisas, você ver outras culturas, sentir outras culturas, ver como as pessoas
interagem com outras culturas e a língua também. É muito interessante isso e vale a pena. Atualmente você ocupa que cargo nessa empresa? Eu sou User Experience e User Interface Designer, que significa justamente, então, um lado é a interface, então fazer o design da interface de aplicativos ou produtos. Então, nessa empresa que eu estou trabalhando, realmente tem um leque muito grande de clientes e projetos diferentes. E o outro lado é User Experience, que é a usabilidade, basicamente, de um produto ou também de um serviço ou um aplicativo ou um site, que basicamente consiste em fazer entrevistas com usuários, potenciais usuários, e ver do ponto de vista deles como eles interagem com o nosso produto. Então, uma área bem interessante e que, na verdade, eu me apaixonei quando eu cheguei na Alemanha, porque, como você disse, antes eu era web designer e quando eu cheguei na Alemanha, eu fui devagarinho mudando para essa área de User Experience e até hoje eu sou muito feliz nessa área. Bom, você falou então que você faz né, você trabalha nessas duas áreas de UX e UI, né? Então, essas são duas áreas que, a gente pode dizer assim, que desde que o design surge, ele trabalha com questões, né? Obviamente da experiência que as pessoas têm com objetos e também a parte visual que esses objetos têm. Né? Mas, claro, com o desenvolvimento então dos produtos digitais, né, e a complexificação do mundo que a gente vive, essa área ela ganhou uma atenção e também ramificações inúmeras. Né? Então, como que você vê essa relação entre UX e UI? Bom, eu sempre sou fã de realmente especialização, então eu indicaria especializar em uma das duas áreas. É claro que você pode ter conhecimentos ou você deve ter conhecimentos em ambas as áreas, mas ser especializado em uma. É que no meu caso é um pouco diferente, porque na minha empresa, como são projetos relativamente curtos, tudo bem que esse projeto que eu acabei de explicar de 2 anos não é o comum que a gente desenvolve na empresa, então são projetos curtos, que a gente precisa ter um leque grande de experiência em diversas áreas. Então eu faço tanto logo quanto edição de vídeo, eu faço várias coisas porque é o que exige esse início, esse kick-off de um projeto na minha empresa. Que na verdade eu gosto também e é uma possibilidade você ter esse T-shape, né, que se fala, que você tem um conhecimento superficial, assim por dizer, em muitas áreas e em uma mais profunda. E nessa empresa que você está trabalhando aí, como que se organizam as equipes? Então a empresa ela não tem hierarquia, então basicamente se consiste nos projetos todo mundo é igual, assim por dizer. Claro, eu tenho um chefe que é responsável por mim, de certa maneira, então mais na área de recursos humanos, mas dentro do projeto todo mundo tem a sua função. Então, por exemplo, os projetos consistem de normalmente um designer, um gerente de produto, um gerente de projeto e aí os parceiros ou sócios da empresa que fazem a parte de vendas. Então a gente ativamente tem um grupo normalmente de 4 ou 5 pessoas que desenvolve o projeto junto com o cliente. Então uma consultoria, onde a gente normalmente vai até o cliente ou, né, agora com tempos de corona a gente faz tudo de casa, mas a gente sempre tem um contato muito, muito próximo com o cliente e junto a gente vai desenvolvendo e habilitando também o cliente a continuar o projeto por si só. Então a gente entra numa primeira fase para desenvolver novas ideias, novos serviços e aí aplicar também esse produto. Então desenvolver um MVP, né, Minimal Value Product, que aí é lançado e a partir do lançamento normalmente o cliente leva esse serviço adiante sozinho. Qual que foi um projeto? Você pode falar para a gente de algum projeto que você concluiu já e qual que é um projeto que você está trabalhando agora, talvez, também? Então, meu primeiro projeto foi bem interessante, que era de uma empresa que faz habilitação de profissionais. Então, basicamente, é um coaching. Eu tenho que dizer, eu não gosto muito desse nome, mas é uma empresa bem conhecida aqui na Alemanha, chamada Kimball. E eles quiseram introduzir um novo serviço, então uma plataforma online, então um aplicativo, onde pessoas podiam se cadastrar e ter uma pessoa que acompanha a carreira profissional e ajuda a se desenvolver, a escolher cursos que são relevantes para a profissão que a pessoa tem. Então, mais ou menos um enabling para profissionais. Esse foi o meu primeiro projeto e agora nesse momento eu estou já há quase 2 anos num projeto que é na verdade o maior projeto dessa empresa que eu estou trabalhando até hoje, em 10 anos de empresa, que é para a maior seguradora pública de saúde aqui da Alemanha, onde a gente está desenvolvendo um aplicativo de compartilhamento de dados médicos. Ou seja, então você vai, por exemplo, no médico, ele te prescreve alguma coisa ou ele te dá algum laudo médico e você recebe esse laudo através desse aplicativo e você tem total acesso a ele e total liberdade de
se você for num outro médico, por exemplo, você pode também pegar esse documento e compartilhar com esse médico. Então é meio que um histórico central da sua saúde, onde você tem todos os documentos e você pode compartilhar com inúmeros médicos que estão também conectados a essa plataforma. E a gente sabe que muitas vezes esses projetos são extremamente complexos, né? Você falou que são 2 anos aí de trabalho, então tem uma complexidade muito grande, muitas etapas. Mas também a gente sabe que precisa, né, ainda mais nesse período que a gente está vivendo de pandemia, né, e talvez pós-pandemia isso vai continuar em certa medida, são as ferramentas, né, que são usadas para justamente organizar essas equipes e fazer com que elas produzam, né? Como que vocês trabalham? Quais são as ferramentas que vocês usam mais? Como que funciona essa interação entre, né, os designers? O que você pode falar um pouco sobre essa questão mais das ferramentas mesmo e da comunicação, né, entre vocês? Das ferramentas que a gente usa, então, para a gente, eu, designer, eu uso o Figma, que é hoje em dia bem conhecido, eu acredito, pelo menos no Brasil também. Aqui na Europa definitivamente é muito difundido. Agora, para a organização do projeto em si, a gente normalmente usa Trello ou um website que chama Coda, que é mais ou menos um gerenciamento de tarefas. Então a gente se junta a cada 2 semanas, então a gente faz tipo um sprint planning, onde a gente se junta realmente tanto o cliente quanto a gente internamente, define as próximas tarefas para as próximas 2 semanas. Obviamente a gente entra flexível, então não é que está escrito ali, então tem que ser dessa forma e é o que a gente vai produzir em 2 semanas. Então é bem flexível, no entanto a gente tem essas reuniões onde a gente define o que vai acontecer nas próximas 2 semanas. Além disso, a gente também se encontra, a gente tem um check-in de manhã todo dia durante a semana, então todos os dias da semana, onde a gente conta um pouco cada um, o que cada um vai fazer no dia, e assim a gente consegue acompanhar o que os outros estão fazendo pra gente também não fazer trabalho em dobro e evitar retrabalho. Então todo mundo tá justamente sincronizado e todo mundo sabe o que todo mundo tá fazendo. Bom, você descreveu muito bem como funciona, né, o seu processo de trabalho, que eu acho que é interessante, né, e é característico, né, dessa área que você está trabalhando. Agora me diz uma coisa, uma questão mais assim pessoal, criativa, né? Quanto que você acha que nesse trabalho que você faz está envolvida a criatividade, né? Quanto há de criatividade no que você faz e quanto disso é trabalho burocrático ou então mesmo um trabalho de comunicação entre as pessoas? O trabalho que eu faço, ele é bem metódico, então realmente user experience é uma coisa que é uma área do design que é metódica, então a gente realmente tem passos a serem seguidos. Aí a parte criativa acontece depois do processo metódico, que é o mais trabalhoso, assim por dizer. Quando a gente tem um resultado do que a gente colheu com as entrevistas, é o momento de realmente interpretar o que foi dito, o que foi entendido e o que não foi entendido. E o que não foi entendido, justamente tentar tornar isso mais compreensível para os usuários. É que criatividade, na verdade, está em tudo, na minha opinião, pelo menos. Então também é um processo, obviamente, você tem os métodos que você usa para fazer entrevista ou para gerar um script de como você vai fazer essa entrevista, quais são as perguntas relevantes. Então tem um certo aspecto criativo nesse ponto, mas definitivamente ele é muito mais metódico. Então não é essa coisa que a gente imagina design, eu fico aqui desenhando, imaginando alguma coisa. Então realmente tem um script que você segue baseado no produto que você quer desenvolver ou principalmente no que o cliente quer. Então ele é metódico, pouco criativo. A metodologia, né, que vocês usam é alguma metodologia que está por aí no mercado ou é alguma coisa que a própria empresa desenvolveu? Como que vocês trabalham? Então, a base é o Design Thinking, que é onde a gente começa a fazer entrevistas para entender o usuário e quais os desejos dele. E aí o próximo passo é desenvolver esse projeto ou esse serviço ou o que o projeto exigir. Assim que o produto foi desenvolvido ou temos os primeiros designs e layouts, a gente passa a fazer os testes de usabilidade, que são justamente testes de fato com o produto na mão. Então a gente vai com o usuário, mostra o produto e ele vai clicando, ele tem algumas missões que ele tem que cumprir durante a entrevista e aí a gente observa se ele entende aonde está um botão, se a cor é relevante para ele, se alguma imagem desperta algum prazer ou alguma tristeza. Então todas as coisas a gente leva em consideração nas entrevistas. E a parte metódica também do Agile. Então, claro, a gente também trabalha com esse Sprints Planning, que faz parte do Agile, que é justamente você trabalha de forma iterativa e sempre desenvolvendo passo a passo o produto. Então, quais são as competências que você acha que um designer que está começando a carreira ou então que está numa área específica precisa ter
para poder se aventurar então nessa área mais do UX, do UI? São dois mundos muito diferentes e você pode se especializar em um deles. Claro que é vantajoso você também, como no meu caso, fazer um pouco dos dois, porque são duas áreas que eu gosto bastante. Mas no User Experience, que é uma parte mais metódica, então realmente é ler sobre o assunto, ler como empatizar com os usuários, aprender a desenvolver métodos de entrevista, isso é muito elementar. E também a entender como interpretar essa informação. E por outro lado, o design de interface, é claro, é importante você saber usar as ferramentas, né, como Figma, Sketch ou Adobe, quaisquer que sejam as que você for usar. É muito importante, mas ter maturidade visual, para mim, fez muita parte dessa maturidade visual, é você realmente reparar nos detalhes ao seu redor. Então, tanto indo ver museus, para se inspirar com cores, por exemplo, porque eu tenho pessoalmente dificuldade com cores, então o que eu busco fazer é sempre ir em galerias de arte, por exemplo, e ver as composições de cores que existem nas artes que foram compostas por artistas. E claro, quando você tem um aplicativo novo, você também olhar os detalhes desse aplicativo, por que você está indo para trás com esse botão, ou por que esse botão é dessa cor e desse tamanho e está localizado aqui. Então, realmente, a atenção ao detalhe que traz essa maturidade visual, que definitivamente ajuda muito na hora de você desenvolver um produto novo. Você falou que vai em museus e assim por diante para se inspirar, né, vamos dizer assim, ou para pegar referências, né? A gente sabe, claro, que olhar para o mundo é muito importante, saber observar as coisas nesse mundo é muito importante, né? Você tem alguma outra indicação para fazer? Claro, você está aí na Alemanha, né? A gente não vai conseguir até ir para ver esses museus, mas tem algum blog que você acompanha, algum perfil no Instagram, alguma coisa que você possa sugerir que você acha que é relevante e que possa interessar as pessoas? Sim, para quem está começando no design, pelo menos, eu acho que há uma tendência hoje em dia também de você buscar referências muito rápido. Então, antes de você começar o seu próprio processo criativo. Então, o que eu tento fazer é realmente, primeiro, imaginar o que eu desejo, ou qual que é o briefing e o que é necessário para esse projeto. E aí eu começo já sozinho a fazer algumas coisas, e aí a partir desse momento que eu tenho uma ideia fixa já do que eu quero, eu parto para buscar referências, claro, né, que sempre ajuda tanto na usabilidade quanto na interface. E aí, basicamente, Dribbble, eu acho que todo mundo conhece, é uma boa fonte de inspiração, que tem trabalhos muito interessantes de muito bons designers e inclusive outras áreas também, fotógrafos, etc. E existiu uma revista muito interessante que chama Page, que é lançada mensalmente, que tem conteúdo muito interessante e que realmente vale a pena. Bom, então chegamos ao fim aqui, né? Muito obrigado por você ter cedido o seu tempo aí. E tem alguma coisa que você gostaria de falar agora para a gente concluir aqui o nosso bate-papo? Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Achei muito interessante também dividir um pouco da minha história com todos vocês, e foi uma experiência muito interessante. Espero que vocês gostem. Então é isso, minha gente. Se vocês gostaram do vídeo, deem aquele like, inscrevam-se no canal, né, e recomende o vídeo para alguém que vocês acham que pode se beneficiar desse papo aqui que a gente teve hoje. Então é isso, e a gente se vê então no próximo vídeo.